momento assistindo a essa programação diferente que nós estamos fazendo hoje aqui na Igreja Presbiteriana Renovada. O desejo do nosso coração essa noite é que a paz do Senhor Jesus ela esteja em seu coração, é que a palavra de Deus ela venha alcançar a sua vida onde você estiver. Nós estamos em um momento diferente aqui na igreja, um número de pessoas muito reduzido, né? Poucas pessoas aqui. Nós nos programamos para fazer este culto, para adorar o nome do Senhor e também para que você viesse até essa oportunidade maravilhosa de também sentir a presença do Senhor Jesus, de também ter essa oportunidade de se achegar mais a Deus neste momento que nós estamos vivendo, onde nós precisamos nos unir em oração, onde nós precisamos clamar ao Senhor. Nós estamos aqui com todos os cuidados necessários, mas nós estamos reunidos porque nós entendemos que a adoração ao Senhor ela não pode parar. Nós estamos aqui porque nós entendemos que glorificar a Deus é algo contínuo em nossa vida. O Senhor ele continua sendo Deus, o Senhor ele continua sendo o Senhor dos Senhores e ele tem sim que ser adorado por nós, ser exaltado em nome do Senhor Jesus. E através deste culto especial que nós estamos realizando nessa noite, que você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero neste momento convidar você, onde você estiver, na sua casa, com a sua família, para que junto nós venhamos a fazer uma oração. Amém? Você pode aí onde você estiver fechar os seus olhos e nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus, meu Deus, Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, por esta oportunidade. Senhor, mesmo, ó Pai, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, Senhor, que estamos enfrentando no nosso país, que o mundo está enfrentando, Deus, o Senhor ainda, Senhor, tem nos dado a oportunidade de ouvir a Tua voz, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ler, de meditar na Tua palavra, Senhor. Deus, que através deste culto especial, Senhor, as vidas, Senhor, possam ser tocadas, Senhor, que vidas possam ser alcançadas, Senhor, em todos os lugares do Brasil. Senhor, que essa palavra, Senhor, que esses louvores venham, ó Pai, ajudar-nos, Senhor, a nos achegar mais a Ti, a entender, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, a entender, Senhor, que tudo está nas Tuas mãos. Senhor, que possamos nessa noite, ó Pai, sair, Senhor, com o nosso pensamento firme na Tua palavra, acreditando, ó Deus, no Teu poder, Senhor, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 12. Se você puder, aí na sua casa, onde você estiver, abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverança. Eu gostaria de ler mais uma vez. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverança. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Temos notícias a todo momento de pessoas em aflição, pessoas desesperadas, mas eu desejo nessa noite que a presença de Deus ela venha alcançar você. Eu desejo que aonde você estiver, que o Senhor Jesus ele venha ajudar você a rasgar o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa te tocar, para que o Espírito Santo de Deus ele possa te acalmar. Eu quero convidar você nessa noite a
a Ele por tudo que Ele é para nós, por tudo que Ele significa para mim e para você. Deus, nós somos gratos a Ti por este momento. E essa canção ela diz que nós não temos que nos abalar, que nós não temos que nos afligir, porque aquele que está lá no céu, aquele que está aqui, aquele que está no meu coração e no seu coração, Ele tem
Nós vamos louvar o Senhor com mais essa canção. Nós vamos louvar esse Deus que é incomparável. Nós vamos adorar esse Deus que tem cuidado de nós em tempos difíceis. Nós temos essa oportunidade hoje de adorar o Senhor, de agradecer ao Senhor. Talvez você pense não ter motivos para agradecer ao Senhor, mas eu digo para você hoje que você tem. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele cuida de nós em todo momento. Este Deus incomparável, é a Ele que nós estamos adorando. Senhor.
Senhor, irmãos. Nós estamos hoje num momento muito ímpar na nossa vida. Estamos gravando um culto online. Então, você que está aí na sua casa, eu espero que de alguma maneira Deus venha falar com você através dessa palavra. Ele já tem falado através das canções que acabamos de entoar a Ele. Então, nessa noite, abra sua Bíblia lá no Salmo 46, e eu vou ler o Salmo 46 com você. Preste muita atenção nessa leitura, eu acho que ela é muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, te louvando, adorando e compartilhando do teu evangelho. Cada um está agora na sua casa, no conforto do seu lar. Alguns estão ansiosos, preocupados, inquietos, inseguros diante de todas essas situações, mas nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos em Ti, ó Deus, e cremos que o Senhor entrará com providência na vida de todos nós. Então, nessa noite, fale com o Teu povo através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que nós estamos vivendo um momento muito complicado, um momento muito difícil. Talvez, eu acho que na minha vida, eu hoje tenho 29 anos e não me lembro de ter vivido nada parecido com isso. Acredito que alguns que estão me ouvindo nesse momento também não viveram nada parecido, não viveu nada parecido. É um momento onde nós não sabemos direito o que fazer. A mídia o tempo todo nos enchendo, nos bombardeando de informações. Pessoas que têm o celular na mão, também gravando vídeo o tempo todo e nos bombardeando com informações. Alguns nos trazem calma, outros nos fazem ficar desesperados e nós ficamos confusos com tudo isso. Acontece que, diante desse caos, ainda o Brasil está controlado. Alguns especialistas dizem que no Brasil o pico dessa situação que nós estamos vivendo vai ser daqui uns 15 a 20 dias. Mas eu creio no poder de Deus e eu creio que aquilo que está acontecendo em outros países, infelizmente, como na Itália, na Espanha, na China, eu creio que isso não irá acontecer em nosso país. Nós cremos, nós temos orado, e eu quero que você também ore aí da sua casa, intercedendo pela nossa nação, intercedendo por outras nações,
por famílias que estão sofrendo, famílias que estão desesperadas, estão desoladas. Nós temos visto pessoas na Itália, na Espanha, passando por dificuldade, não tem nada mais para ser comprado nos mercados, os hospitais estão lotados, e esses países têm uma estrutura gigantesca, esses países têm uma estrutura muito superior ao nosso país. Então, se acontecer a mesma coisa que está acontecendo nesses países, no Brasil, com a mesma intensidade que está acontecendo lá, acontecer aqui, realmente é um motivo para nós nos preocuparmos, porque nós sabemos que o nosso país não tem, nem de longe, a mesma estrutura que uma Itália ou que uma Espanha tem. E tudo isso, de algum modo, vai causando em nós desespero. Eu estava também ouvindo alguns especialistas falando da economia, comerciantes que estão fadados ao fracasso nesse período. Se o comércio tiver que ficar fechado, se nós tivermos que ficar em isolamento em 2 meses, em 3 meses, muitos comerciantes que não têm caixa, não tem estrutura, não tem dinheiro de reserva, eles não vão conseguir manter os funcionários, eles não vão conseguir manter a sua empresa aberta. Muitos empreendedores terão que fechar suas empresas, muitos funcionários terão que abandonar os seus empregos. Fico pensando talvez numa mulher que orou aí por vários meses para encontrar um emprego, e graças a Deus, finalmente ela encontrou um emprego, e agora faz 20 dias que ela está no novo emprego dela, e de repente ela se depara com toda essa situação, e ela não sabe agora se a empresa que ela trabalha vai ficar aberta, se a empresa que ela está trabalhando há 20 dias vai querer que ela continue lá. Então tudo isso causa desespero em nós, tudo isso causa um certo desconforto, nós ficamos preocupados, e são crises que acontecem na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, todos os países estão em alertas, todos os países estão preocupados, países ricos, países pobres, estão atentos ao que está acontecendo e o que pode acontecer em suas nações. Mas também tem crises pequenas, tem crises que acontecem no nosso coração, a despeito de crise ou não, e tem pessoas que já estavam em crise antes, tem pessoas que infelizmente estavam tão doentes emocionalmente, tão tristes, que para ela ver toda essa catástrofe, para ela não causou nem um pouco de dor a mais, porque para ela a coisa já estava ruim faz muito tempo. Então existem as crises mundiais, e existem as crises individuais, internas, que só nós sabemos o que estamos passando, a dor que estamos carregando, as dificuldades que estamos enfrentando. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Algumas pessoas, ao olhar para tudo isso, para tudo que está acontecendo, para todas as dificuldades que nos rodeiam, algumas pessoas estão perdendo o chão. Para alguns, perdeu-se o sentido de fazer o que se fazia antes. Hoje em dia, eu estava assistindo há poucos dias um jornal falando, era uma transmissão ao vivo que eles estavam fazendo, e eles estavam dizendo no jornal que perdeu-se o sentido de discutir sobre ideologia, esquerda e direita. Pessoas que tinham como sentido último da sua vida a sua ideologia, agora
não faz sentido algum discutir esse tipo de assunto. Não faz sentido algum você gastar tempo argumentando ou defendendo alguns políticos, algumas linhas políticas. Porque chega um momento na nossa vida aonde nós nos deparamos com uma dor muito profunda, com um sofrimento muito profundo, e tudo o que nos importa é se iremos estar vivos ou mais, se as pessoas que amamos irão estar vivas. Hoje, alguns jovens que talvez não davam a mínima atenção para os seus pais, que já são de idade, ou para os seus avós, que já são de idade, ao se deparar com a notícia que os seus avós ou seus pais podem sofrer sérias consequências com esse vírus, esses jovens começam a olhar para os seus avós com mais ternura, com mais amor, a olhar para os seus pais com mais amor, com mais carinho, a procurar valorizar mais os seus pais, porque sabem do risco eminente, sabem da situação caótica que estamos vivendo e sabem que nós não temos controle nenhum diante dessa situação. E isso para nós é desesperador, isso para nós é algo terrível, nunca vivido antes. É uma pena que para algumas pessoas, elas precisam presenciar uma crise mundial para olhar para os seus pais, olhar para os seus avós com mais carinho. É uma pena acontecer uma situação dessa. É uma pena precisar de uma catástrofe dessa para que essas pessoas abram os seus olhos. Mas o fato é que estamos diante de uma situação, e aqueles que tinham talvez a sua ideologia política como sentido último da sua vida, aqueles que tinham o seu emprego como sentido último da sua vida, aqueles que tinham o seu curso, os seus estudos como sentido último da sua vida, estão diante de uma situação onde tudo isso perde o sentido e nós não temos para onde fugir. Tem pessoas que estão simplesmente desesperadas porque não tem aonde se agarrar, mas existe aqui um texto, um homem que nos alerta, existe aqui um homem que abre os nossos olhos, que abre as nossas visões para uma realidade única, exclusiva, e que diz: eu tenho alguém em quem confiar, eu tenho alguém em quem colocar o meu coração, eu tenho alguma segurança. Talvez eu possa perder a segurança do meu emprego, eu não sei se no mês que vem o meu salário vai cair na minha conta, alguns podem pensar, eu não sei se daqui 2 meses esse vírus vai atingir alguém da minha família, eu não sei, mas uma coisa eu sei: o meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu auxílio sempre presente na adversidade. O meu Deus, o nosso Deus, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E o salmista continua no verso 2: por isso não temeremos, não temeremos. Se tem alguém em quem posso confiar, é no Deus, e esse Deus que é o meu refúgio, a minha fortaleza, e esse Deus não me deixa temer, ao contrário, Ele me causa segurança, ainda que, o salmista diz, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos, ainda que tudo possa desmoronar ao meu redor,
ainda que eu perca a segurança daquilo que eu achava que era seguro. Eu sei que eu posso confiar em Deus, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temerei, ainda que. E existem muitos ainda que na nossa vida, ainda que pessoas importantes da sua vida se mudem para outros lugares, ainda que você perca a sua segurança financeira, ainda que você perca alguns projetos, algumas coisas que você estava ambicionando para daqui a alguns meses, alguns anos, ainda que algumas coisas já não façam mais sentido para você, ainda assim, eu sei que eu tenho um refúgio e uma fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temerei. E você que está me ouvindo agora, nessa noite de domingo, você pode dizer com toda confiança em fé em Deus: eu não temerei, ainda que. E ele diz lá no verso 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o rio da vida, a água viva, esse rio que flui em nós pelo poder de Cristo Jesus, esse rio que flui em nós, que flui nas nossas veias, esse rio que pulsa o meu coração e pulsa o seu coração, esse rio é um rio que alegra, a cidade de Deus, e nós fazemos parte dessa cidade, porque eu e você somos moradas de Deus, somos casas de Deus. Os templos que agora estão fechados para culto, esses templos nada mais são do que templos. Casa de Deus é você, você é a casa de Deus. E ele diz: olha, Deus vem em seu auxílio, e Deus não virá em seu auxílio só nessa situação. Preste atenção nisso. Algumas pessoas acham que precisam de um livramento de Deus só agora, mas a verdade, meu irmão, é que Deus tem te livrado desde quando você nasceu, desde quando a sua mãe descobriu que estava grávida de você. Ele tem te livrado. Ele tem livrado a sua mãe, Ele livrou a sua mãe de inúmeros acidentes, quando você ainda estava na barriga dela. Deus tem livrado você na sua infância, de inúmeras quedas que você caiu ainda bebê, ainda criança, que a sua mãe não pôde sacudir você, não pôde proteger você, e Deus te livrou dessas quedas. Deus tem te livrado desde a hora que você vai se deitar e você está dormindo, até o momento que você se levanta, abre os seus olhos. Deus tem livrado você, e você nunca esteve abandonado por Deus, você nunca foi esquecido por Deus. Esse Deus sempre cuidou e cuida e cuidará de você. No verso 6, ele diz: nações se agitam, reinos se abalam. Não existe um dia melhor, um momento melhor para nós entendermos o capítulo 46 e o verso 6 do livro de Salmo. Nações se agitam, as nações estão agitadas, as nações estão aterrorizadas, as pessoas estão desesperadas, os governantes estão inseguros,
as pessoas estão inseguras, os reinos estão abalados, mas quando Ele, o eterno Deus, ergue a sua voz, tudo volta ao normal, tudo volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Por isso nós temos que crer nesse Deus, por isso que nós temos que crer na providência e na provisão desse Deus, que ao erguer a sua voz, como diz o verso 6, tudo volta ao normal. O verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte, é a nossa torre segura, o Deus de Jacó. Por que Ele usa Jacó como um exemplo? O Deus de Jacó, porque se você conhece a história de Jacó, você vai saber que não tinha um exemplo melhor de um homem inseguro, de um homem medroso, de um homem que sofreu, de um homem que padeceu, de um homem que sofreu abandono, de um homem que se viu sozinho em inúmeras situações da sua vida, uma pessoa que aos olhos de muitos não tinha importância nenhuma, mas o salmista diz lá no verso 7, ele pode não ter importância nenhuma para um monte de pessoas, mas o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, é o seu Deus. Do mesmo jeito que Deus não se esqueceu de Jacó, de cuidar de Jacó, nas inúmeras dificuldades que Jacó passou, esse mesmo Deus não irá esquecer de cuidar de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Verso 8, venham, vejam as obras do Senhor. Vejam tudo que Deus tem feito, de quantas coisas Ele tem te livrado, de quantas coisas Ele tem feito por você, tem ajudado você. Hoje, esse momento histórico em que nós estamos vivendo, não vai ser nem o primeiro e nem a última vez que Deus irá ajudar a mim e a você. Verso 9, Ele dá fim às guerras, Ele dá fim às guerras, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, tudo aquilo que é aparato de guerra, tudo aquilo que serve para intriga, tudo aquilo que serve para destruição, tudo aquilo que serve para desunião. Deus é um Deus da união, é um Deus da paz, e Ele quebra tudo isso, porque tudo que Ele quer é um povo que confia nele, e quando nós confiamos nele, nós não precisamos fazer guerra, porque esse Deus guerreia por nós. Deus guerreia por mim e por você. Então nós precisamos entender isso, aprender isso, internalizar isso. Nos mercados nós temos visto pessoas que têm passado vergonhas terríveis, feito compras que dariam para ficar 3 meses, 4 meses com medo, e nisso estão deixando outras pessoas sem ter o que comprar, estão deixando outras pessoas que ainda não receberam, que vão receber ainda no início do mês, desamparadas. Deus, quando nós internalizamos a sabedoria de Deus, nós deixamos o egoísmo de lado, nós deixamos o nosso umbigo de lado e entendemos que essa situação é uma situação comunitária, que precisamos pensar no próximo, precisamos pensar no outro. Verso 10, note bem o verso 10, parem de lutar, acalme-se, aquiete o seu coração, busque a paz de Deus,
Pare de ficar ansioso, preocupado. Pare de perder sono à noite. Pare de precisar de remédios para dormir. Pare. Parem de lutar, diz o verso 10. Saibam que eu sou Deus. Saibam que eu sou Deus. Agora é o momento de demonstrarmos a nossa fé. Agora é o momento de confiarmos completamente em Deus, na palavra de Deus. E Ele diz em sua palavra: aquiete-se, acalme-se, tenha paciência, tenha segurança em mim. Não precisa ficar desesperado como aquele que não me conhece fica. Você me conhece, você sabe que eu sou Deus, você sabe que eu cuido de você, sempre cuidei de você, sem crise, com crise, pós-crise, sempre irei cuidar de você. Nunca foi ideologia, nunca foi governo, nunca foi seu emprego, nunca foi seu patrão, nunca foi sua esposa, nunca foi seu marido, nunca foi seus filhos, sempre fui eu que cuidei de você. Então tudo que eu peço para você, diz Deus, pare de lutar, acalme-se, saiba que eu sou Deus. E eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, porque tudo que eu faço é com muita sabedoria e poder e no momento certo. Nós precisamos ter essa confiança em Deus, como diz o verso 10. Verso 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Eu creio que o Senhor dos exércitos está comigo aqui. E eu creio que o Senhor dos exércitos está com você aí. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, novamente, o Deus do pequeno Jacó, do insignificante Jacó, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. O Deus de Jacó é o Deus do Pablo, é o Deus da Maria, é o Deus do José, é o Deus daquele que colocar todo o coração e toda a confiança nele. Então, nesse momento de caos, nesse momento de desespero, nesse momento de insegurança, nesse momento de tribulações, seja um pacificador, seja alguém na sua família que coloque as coisas no lugar, coloque os corações no lugar, seja um pacificador, chame a atenção da sua família a confiar naquilo que está no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É você o responsável de levar a sua família aí na sua casa a confiar em Deus e se acalmar, porque desesperados é que não faltam, pessoas inseguras. Tenho visto pessoas extremamente incultas, desesperadas, preocupadas, e tenho visto pessoas extremamente cultas se comportando de uma maneira ainda pior. Eu acho que desespero nem representa o comportamento de certas pessoas, cristãos que nesse momento têm demonstrado que precisam ler o Salmo 46, porque não aprenderam a confiar em Deus, Devemos nos lembrar sempre daquela famosa frase que diz assim: heróis não nascem nas férias, heróis nascem nas guerras. Você precisa ser um herói aí na sua casa, você precisa ser um pacificador aí na sua casa, você precisa ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que olha para as pessoas da sua casa e diz: gente, calma, vamos orar, vamos tomar todas as precauções possíveis, e cremos que essa situação irá se resolver o mais rápido possível, porque uma coisa nós sabemos,
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos, ainda que surja um vírus que coloque pânico no mundo em 2020, ainda assim continuaremos confiando em Deus, continuaremos confiando na palavra de Deus, continuaremos tendo calma, segurança em Deus. Quero fazer uma oração com você, onde você está, na sua casa, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada família que está assistindo esse vídeo, eu oro para que o Senhor leve a tua paz, eu oro para aquelas famílias, para aquelas pessoas que estão desesperadas, que estão inseguras, para que o Senhor leve tranquilidade, que o Senhor acrescente fé no coração dessas pessoas, e que elas possam aprender a confiar em Ti, aprender a confiar naquilo que o Salmo 46 nos diz: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da dor. E ainda que muitas coisas possam nos ameaçar, nós continuaremos confiando em Ti. Então coloque paz nessa família, coloque paz nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nesse adolescente, nessa criança que me assiste nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós continuaremos orando e confiando para que essa situação no mundo possa se resolver. Ore aí na sua casa, eu vou estar orando na minha casa, e se for necessário nós continuarmos assim, gravando outros cultos online, nós vamos continuar, e vamos continuar confiando no cuidado de Deus. Deus abençoe você, e uma boa noite.